prefeito Maicon deixando a prefeitura e realmente a coisa está pegando fogo, Marcelo. Tá quente o clima, né? Tá muito quente o clima e isso é uma parada muito indigesta para esse tipo de coisa. Porque até ontem estava no mesmo palanque, né? E a partir de hoje parece-me que veio uma coisa assim, parece que são inimigos eternos, né? E isso não é salutar, não é bom para a democracia. Nessa semana, o prefeito eleito Moraes deu uma entrevista, né? Na co-irmã da Rádio Poema, falando especificamente num tópico aí, né? Da questão do transporte escolar, né? No transporte aluno. Polêmico. Você tem a matéria aí, Macedo? Tem. Vamos colocar aí e depois nós vamos dar alguns tópicos e falar sobre as questões. É muito pesada. É coisa de GAECO, é coisa de Ministério Público, Polícia Federal, quer dizer, é terrível esse tipo de coisa aqui e eu quero falar alguma coisa nesse sentido aí, porque é uma classe de pessoas trabalhadores que estão envolvidos, que estão fazendo um trabalho nesse sentido aí, e pelo que eu senti aí, parece-me que foi meio generalizado. Põe a matéria no ar aí, Macedo. Beleza, então, colocando a matéria no ar lá da Rádio Poema, uma entrevista com o Sargento Moraes e o Paulo Wolff. Vamos acompanhar. Eu sei que a administração atual aí, 8 anos, às vezes você não consegue. Eu também, provavelmente, não vou conseguir coordenar tudo e fiscalizar tudo. Mas eu já estou propondo começar certo e fazer certo, para que ninguém, amanhã depois, esteja lá um GAECO batendo na porta dele, porque ele superfaturou linha de transporte escolar, uma Polícia Federal, o FBI, a KGB, seja quem for. É só fazer certo, chegar na casa e dormir tranquilo. Eu me propus ser prefeito de Pitanga para gastar bem o dinheiro público. E é só isso que eu estou pedindo para todos, seja o transporte escolar, o coletivo, o transporte a coleta de lixo. Não quero deixar ninguém desempregado. Estou conversando com todos para que faça bem feito. Uma coisinha ou outra, é um erro de tipo, que não é aquele que a pessoa quer cometer, faz parte. Mas você vir dizer que você não sabe que a tua linha era 150 km e não 250, aí não tem jeito, né? Então essa é a minha proposta. Faça certo e nós enxugaremos, dá sim, ao longo de um ano. A gente economizar dinheiro público e no outro ano fazer mais coisas boas para a população que tanto merece. Se a pessoa pega lá 200, imagine só a Paulo e população. Você fala, só 50 km na minha linha. Mas hoje tem 108 linhas, né, que segundo o estudo aí, que eu andei fazendo, não precisa todo esse número de linhas. Mas se sejam 100 linhas e cada um botar 50 km por dia, Reinaldo, quanto tá isso? Quanto tá isso num dia? Aí no mês, aí num ano. É muito dinheiro público que não deveria ser gasto. A minha proposta é faça certo. Se nós economizar esse dinheiro, no outro ano nós podemos melhorar o valor do KM, podemos construir salas de aula, que está faltando bastante aí do que eu tenho dado, 2 salas na vice-prefeito, 3 salas de aula no Rio do Meio, uma estrutura aqui, um muro na escola Santa Regina. Então muita coisa dá para ser feito. E vamos lá. É um dinheiro que vai faltar para um exame de uma pessoa que está com ferimento grave, que está com uma doença grave, por causa dessas pequenas, que não são tão pequenas, coisas que acontecem no dia a dia. E volto a falar, não estou acusando ninguém da administração atual, que a gente sabe que é muita coisa para cuidar, e por isso que se delega poderes. Você vai cuidar dessa pasta, você vai cuidar da outra. Mas essa é a minha conversa com os secretários. Faça bem feito. No dia a dia que a gente economiza dinheiro público e não vai chegar no final do ano e fazer poupança. É para reverter em benefício para a população, nas estradas, na educação, na saúde e por aí vai. Vou dar um exemplo para você, para a população. Teve pessoas que já me procuraram, aí aqui tem alguns aí que falam, lá tem 2 gabinetes, não existe. Eu não tenho 2 gabinetes. Nada a esconder do que eu converso com as pessoas. O que acontece é que às vezes, Reinaldo, Paulo e população, algumas pessoas chegam lá e falam, Moraes, eu queria te explicar uma coisa aqui, mas eu quero falar só com você. E aí nessas conversas, não foi nenhum nem dois, que chega lá e fala para mim assim, a minha região lá, eu tenho tantas linhas e tal, mas essa aqui são os galhos que não precisa. Vou dar um exemplo de uma região que a pessoa chegou a falar para mim, aqui esse 100 km não precisa,
e mais uma linha de 109 também que não precisa. Ou seja, numa região, 209 km. Então, é mais ou menos esse estilo. Tá? Estaria um entregando o outro, então, né? Não é um confessionário, mas o cara, eu quero falar você em off, porque eu quero entregar o meu companheiro, o outro cara da outra linha, seria isso, né, Sebinho? Mais ou menos isso, Marcelo. Né? Perfeitamente. De qualquer forma, é um confessionário. O cara foi lá e confessou que o outro. Ele não disse que foi que é o dele. Perfeitamente. Ele não vai falar que é a linha dele, né? Perfeitamente. Ele fala que é a linha do outro. Quer dizer, um entregou o outro. É isso que ele quer dizer? Perfeitamente. Você veja bem, Marcelo. Numa entrevista de um ex-prefeito, né? Uma outra co-irmã aqui, ele disse que tinha 2 caixas pretas que em Pitanga que teria que ser aberta. Sim. Correto? Lembro, correto. Correto? Uma seria transporte escolar, coletivo e vice-versa. Ponto. Esse ele já começou a abrir. Qual é aquela segunda? Era a questão de saúde, né? Hospital e coisas más, né? Mas eu quero dizer o seguinte, no meu entendimento, o Moraes não está errado, ele está correto nesse sentido. O que ele não está correto, como um bom policial que ele foi, e a partir de 1º de janeiro ele não é mais, ele tem que vir dar o nome aos bois. Dar os nomes aos bois. Porque o que eu via do transportador de aluno, que são pessoas corretas, é algumas pessoas, você não pode generalizar de jeito nenhum essa classe sofrida e trabalhadora. Claro que não. É alguns que teriam alguns privilégios. Quem que era o secretário da Educação aqui de Pitanga? O irmão do prefeito. Né? O senhor Glenn. Já está exonerado. Que já foi exonerado ontem, antes de ontem. Então, quando você fala em quilometragem, veja bem, são 20 dias úteis que esses caras puxam esses alunos, né? São segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 4 semanas, são 20 dias. 20 dias a 50 km por dia, cada linha, que ele diz que está superfaturada, são 1000 km ao mês. Correto? Sim. 1000 km ao mês, chega o ano, são 10 meses que eles puxam, são 10.000 km a mais. Que é dinheiro federal jogado no ar. Para alguém tá indo. Mas eu quero dizer para pessoa, para os senhores, que você não pode generalizar essa classe tão sofrida aí. Porque amanhã ou depois esses caras não vão conseguir andar no comércio. O comércio vai dizer, você que é o cara que tá recebendo sem puxar aluno, tantos quilômetros a mais. Então, esse rapaz, o atual prefeito, ele teria que dar o nome aos bois, aonde que está superfaturado. E quem que está levando esse dinheiro a mais? Ele não pode generalizar uma classe. Ele começou com uma coisa certa e, por outro lado, totalmente errado. Ele tem que chegar e dizer, a linha do Nicolau, o Nicolau lá recebe 1000 quilômetros a mais por mês, que dá tanto por mês. Ele não pode generalizar 108 puxadores de aluno, porque é o ano inteiro esses puxadores de aluno reclamando do valor real do quilômetro que não estão pagando suas contas. E agora generalizar de uma forma desse tipo, não pode. Parabéns, é dinheiro público e quem pegou indevido tem que devolver. Tem que chamar o GAECO, tem que ter. Mas não existe meia mulher grávida, ou ela está grávida ou não está grávida. Então teria que dar o nome aos bois. Esse é o meu ponto de vista. E teria que acionar o GAECO, a Pátria, a Polícia Federal, alguém. Não pode passar a mão na cabeça. Mostrar, porque ele é sucessor. Ele foi apoiado por esse atual prefeito. Sim, para mostrar o furo que ele encontrou. Então, se ele já pegou um furo da bala, quanto é que não levou de dinheiro pro ralo? E realmente, de repente, faltou E outra coisa, ele também tem que ser um pouco inteligente. O dinheiro da educação é dinheiro carimbado. Ele não pode pegar dinheiro e pagar a consulta ou fazer estrada com esse dinheiro. Aí o senhor está 100% errado. Mas o senhor poderia fazer sala de aulas. O senhor poderia melhorar o quilômetro. E poderá melhorar o quilômetro do tão sofrido puxador de aluno. Bom, o que não pode é generalizar a classe. E por que tem 108 linhas?
E por que tudo isso? Né? Então, quando você fala e tá... Ou é uma coisa sigilosa, que ele nem na rádio ele poderia falar esse tipo de coisa. Esse é o meu ponto de vista. Corretíssimo. Pegou a sangria. Qual é a sangria? Existe aí. Que não é todos puxadores. Mas se você veja bem, Macedo, se tiver 10, 15 linhas privilegiadas aí, não sei quantas linhas, de 50 quilômetros por dia, isso 10 linhas dariam 15 mil quilômetros por ano. Tem alguns exemplos que ele coloca, né? Podemos ouvir? Podemos? Podemos ouvir, só que já vamos deixar de antemão, se ele achou o furo da bala, se ele achou um buraco, ele como policial, e já deve, como está dizendo aqui, que quer fazer a coisa honesta, já é hora de começar uma auditoria e começar a levantar, pegar essa documentação e já encaminhar para o GAECO, para o Gepátria, para mostrar, né, esse tamanho furo que ele encontrou aí na educação, né, que inclusive envolve o prefeito companheiro que apoiou ele para a eleição, chamou ele para ser o seu sucessor, e o irmão do prefeito, e a mãe do prefeito, tudo. O próprio secretário de Educação tá pedindo voto para ele. Manda pro GAECO. Né? Agora, eu não vou fazer isso porque o cara era o meu... E se ele não fizer? Era o meu cabo eleitoral. Febinho, e se ele não fizer? E se ele não fizer isso, o que ele está sendo? Não, ele tem que dar os nomes aos bois. Eu, por exemplo... Ele está sendo conivente? Claro que está sendo conivente. Se ele não fizer, ele já achou o furo. Claro. Ele não achou por no exemplo, GAECO. se eu sou presidente do transporte escolar aqui, eu vou para o emissor de rádio e vou dizer aqui, senhor prefeito, eu quero saber quais linhas que está sendo superfaturadas. Eu não posso generalizar todos os meus puxadores. E nem todos podem pagar por esse tipo de coisa. Aonde apontou a arma, mirou, tem que atirar. Mas peraí, Sebinho, eu tenho um tópico importante aqui, que é importante vocês entenderem e nós entender. Se ele já falou até aqui no áudio que nós ouvimos, que ele não quer ver um GAECO na porta da casa dele ou na prefeitura, se ele quer fazer a coisa certa e correta, então agora, se ele achou um furo, um buraco, ele já levantou, então ele tem que encaminhar para o GAECO, para o GEPAT, para a Polícia Federal, senão ele já está conivente com a situação, e sendo conivente, ele já está conivente com a corrupção. Então já está errado, não está? Perfeitamente. Não é? Então, se ele é correto, já tem que acionar. É uma das acionar coisas, o GAECO e dar aqui o furo. É uma das coisas que eu estou aqui, porque nesse grupo aí, nesse ramo, dessas pessoas que estão sofrendo os puxadores de alunos, que é uma responsabilidade do tamanho do mundo, tem pessoas sérias e pessoas corretas. O que você não pode é jogar tudo num bolo só. Exato. É isso que é. É isso. Né? Mas é bem lembrado que dentro do transporte escolar tem uns companheiros querendo comer o outro também, né? Mas tudo bem, mas esse... isso aí também. Às vezes eu vou lá falar do Nicolau, mas o errado sou eu. O errado sou eu, não é o Nicolau. Entendeu? É esse tipo de coisa. Ele já quer e o cara que vai fazer esse tipo de coisa pode ter certeza que ele tem... paia no rabo e tá com medo do fogo. Nada a ver uma coisa com a outra, mas às vezes tudo a ver. O Eduardo Cunha entregou a Dilma deu impeachment e depois o Eduardo Cunha foi pra cadeia. Entendeu? Ele estava mais errado do que a própria Dilma, acabou indo pra cadeia. A Dilma não foi pra cadeia, teve impeachment. Mas ele que entregou a Dilma acabou indo pra cadeia. O Eduardo Cunha, que agora estão querendo liberar ele de volta. Então, assim, nada a ver, mas um cara entrega, o Sebinho tá certo. O cara entrega o outro porque de repente eu vou entregar o outro. Porque de repente é o livro do sábado do meu, né? Tá bom. Vamos ouvir então um exemplo que o Sargento Moraes deu na outra rádio sobre o transporte escolar e algumas linhas que ele deu de exemplo, que já levantou, que tem algumas irregularidades, segundo ele. Então nós pretendemos sim fazer com mais seriedade e no que depender de mim vai ser. Você já tem diagnóstico que a gente está falando aqui, para você fazer uma licitação, você vai ter que fazer por quilômetros. Você já parece que já tem na mão aí isso aí para fazer uma nova licitação, já com os números reais desse excesso, esses cortes que você está falando aí, dessas informações, já para janeiro fazer uma nova licitação no transporte. Estamos trabalhando nisso. Aí eu gosto de ter um conhecimento do que eu estou trabalhando. Para realmente a gente pode cometer um equívoco, mas não ser enganado. Não saber de nada, não vi nada. Vou citar mais 2 exemplos aqui de transporte escolar. Nós temos a linha do Alto Ivaí, que pertence a Pitanga, mas todos os alunos, todos daquela região, estudam em Manoel Ribas. Todos. E o transporte escolar que está sendo pago por Pitanga. Já conversei com o Corona, porque os alunos estão matriculados em Manoel Ribas. Aí é um furo. Apesar de morar ali na divisa, pertencendo ao município de Pitanga.
Então, de quem que é a responsabilidade de pagar o transporte? É de Pitanga ou é de Manuel Ribas? Né? Até onde eu sei, é por conta do destino de onde a pessoa vai estudar. As crianças vão estudar. Eu já conversei com ele, eu sei que na região da divisa de Mato Rico também acontece isso, e já pedi para a Juliana entrar em contato com os secretários de educação daqueles municípios, para a gente rever isso aí. Né? O que a despesa do município é, e o que é do outro, ele deve contribuir até para ninguém arrumar problema. Ou seja, esse quis falar de que, por exemplo, os alunos lá, o Pitanga transporta aluno que vai para Manuel Ribas, seria isso, e aluno de Pitanga vai para Mato Rico. Quem paga esse transporte é o município de Pitanga, mas o aluno está matriculado lá, o recurso que vem por aluno transportado vem para aquele outro município. Onde está a matrícula. E quem paga a conta é o município de Pitanga. Atualmente está acontecendo isso. E não tem tipo assim de outro município, por exemplo, um município aluno de Pitanga que vai estudar em um exemplo de outro município em estudar em Pitanga? Tem esse caso? Acho que não, né? Por exemplo, o município lá de Boa Ventura estuda em Pitanga e quem transporta é Boa Ventura. Acho que não tem. Tem alguns casos, mas na Vila Nova dos Alemães. Até um pai entrou em contato comigo ontem. E ele mora no município de Manuel Ribas e a criança estuda em Pitanga. Quem busca é o transporte escolar de Pitanga. E está sendo pago por Pitanga. Isso é certo. Não tem problema, vou passar um pouquinho na divisa do outro. Mas o destino do aluno está matriculado em Pitanga. É certo. É o lado do Aldovaí. Se fosse lá e trouxesse para Pitanga, Pitanga tem que pagar. Isso aí vai do bom senso. Digamos assim que não é um fato relevante, explicar bem para a população. Por quê? Porque o aluno está sendo atendido. Agora nós temos que rever o gasto por isso, porque a matrícula é em Manuel Ribas. Se é em Manuel Ribas, a Secretaria de Educação, o governo, ele manda ali o ajuda conforme o número de alunos, onde está matriculado. Então, ao meu ver, a legalidade é que Manuel Ribas paga esse transporte e não Pitanga. Então, se todo mundo fazendo certinho, a gente tem condições de melhorar o valor do KM. E pronto, é fazer bem feito, fazer com qualidade e certo. Aí, na realidade, Macedo, ele não está tão errado. Ele está descobrindo os furos desse tipo de coisa. No que ele fala aí, se realmente estão estudando em Manuel Ribas, quem tem que arcar com essa despesa é o prefeito de Manuel Ribas. Ou tem que entrar num consenso, num diálogo. Entendeu? O que eu me refiro, novamente, que o transporte de alunos em Pitanga é um câncer em Pitanga, que está vindo de eles, prefeitura, que está dando problema. E não é só nesse mandato. É o mandato que foi do Tico, que teve um problema muito sério. Sumiu dinheiro de dentro da tesouraria da prefeitura, numa época, né? Na época do Zampier, eles problemas. O que eu me lembro, Macedo, que andou corretíssimo esse transporte e não teve problema, foi na gestão do ex-prefeito Osni Cheia aqui em Pitanga, que era pago na boca do caixa. Eu lembro que tinha um cara que ia lá medir junto com o transportador e levava o cheque na hora do que era. O que eu me refiro aqui, que o puxador de aluno, o transportador de aluno, essa classe ela vai ser discriminada aqui em Pitanga. Ela está sendo discriminada aqui. Ela está levando um fardo do tamanho do mundo. Porque aí há uma generalização da caixa preta. E nesse meio tem bons pais de família, boas pessoas, corretas e ordeiras, que fazem esse trabalho há muito tempo. E de repente estão pagando o preço por pessoas mal intencionadas. Faz muito tempo que o transporte escolar aqui de Pitanga virou um balcão de negócio. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas não é uma culpa, por exemplo, não seria o caso da culpa do secretário? Mas claro que é. Não é do secretário e do prefeito também. Porque o transportador de aluno, Sebinho, às vezes ele tem que se expor, às vezes ele é obrigado a fazer tal coisa, porque senão vão cortar, se você não aceitar, vou te cortar. Perfeitamente, é uma pressão do cara é obrigado. Esses caras eles não trabalham o ano inteiro feliz, porque há uma pressão, não só nessa questão, mas é uma pressão política também, porque são 108 linhas num cerco no município inteiro de Pitanga. Aí todo mundo diz, não, você vai lá, você vai apoiar o meu candidato. Se você não apoiar, amanhã eu te corto galinha. Então, você toma tua linha e vice-versa.
e vice-versa. É o que tem que acabar com esse tipo de coisa. Eu vou novamente fazer um apelo a quem tiver, e até o Messias está aberto o microfone para o Messias, que foi o ex-presidente da associação, e agora é o Luiz, que é uma pessoa também correta, até que me prove ao contrário. Tem N pessoas lá dentro, o próprio Gerson, né, e grandes pessoas corretas ali dentro dessa associação, que venham dar uma explicação aqui também. E de repente eles sabem quem que estão, quais são as linhas que estão com esse excesso e que receberam. O que não pode é discriminar a classe inteira. A classe inteira. Que convive no dia a dia com os alunos, com os nossos filhos, né? E no dia a dia com a população de Pitanga. Amanhã ou depois esses caras vão ser olhados com os olhos diferentes. Porque a primeira caixa preta já foi aberta. Exato. Foi aberta. E não adianta falar. Não adianta. Né? O cara vai no pescoço. Você vai fazer uma auditoria, nós não sabemos. Você vai encaminhar. Porque ele pegou o apoio do atual prefeito para se ganhar uma eleição. Eu não sei até onde foi feito o combinado. Eu acho que o combinado acabou. Pelo jeito, sim. Né? Acabou, já foram para a esfera da... Até porque a nomeação do secretariado aí, o povo do Maico não está aí. E nós já vamos falar dois novos secretários que foram nomeados. Que nós não erramos em nada aqui, né? Pois é. Aí os caras ficam, às vezes, bravos com a gente. É que nós somos bem informados. E o que nós falamos aqui, nós temos conteúdo. Não adianta o cara chegar no meu ouvido ali e dizer, Sabinho, você tem que falar isso. Eu venho aqui falar com coerência, com coisa que os meus informantes assinam embaixo. E eu digo, Macedo, pode cravar aqui, e o Macedo crava. Entendeu? Já me falaram nessa questão do transporte escolar que eu tenho que falar isso. Não. Eu estudo a matéria e depois eu venho aqui, porque isso aqui é um canhão. Ou ele pode construir ou pode destruir o microfone. Exato. Nós só temos credibilidade, Macedo, de atingir 10, 15, 20 mil visualizações, porque nós falamos a matéria e a notícia do jeito que ela tem que ir. Sim, não é do jeito que as pessoas querem que faça. O que está acontecendo no momento, né? Que a eleição foi dia 3 de outubro, a eleição, é isso? Isso. Né? Dia 4 já houve um rompimento. Rompeu o pacto. Rompeu o pacto. Né? Todo mundo achava que o fulano de tal ia ganhar isso, que o fulano negativo. Agora quem manda sou eu. Eu vou citar só um exemplo para não perder a linha aqui, e já te passo aí você. Teve um cara que foi falar com o futuro prefeito aí e diz o seguinte: não, nós já combinamos que o senhor ia me deixar lá em tal lugar e tal e tal. O cara diz o seguinte: o que eu falei quando era candidato não vale nada. Vale daqui pra frente que eu ganhei a eleição. Então isso eu não combinei com você. E mandou o cara embora. Entendeu? Então é isso, Macedo. O combinado foi só de Miguel. Perfeitamente, até eu ganhei a eleição. Então praticamente esse acordo que fizeram aí, essa costura, essa manobra, que faltou só o Papa para vir aí para apoiar o Moraes, acabou. É o vice-prefeito chorando, é o prefeito chorando, é os secretários atuais chorando que estão desempregados, é as pôneis chorando, é os assessores chorando e acabou. E agora não adianta, cara. Agora não adianta. 1º de janeiro é uma nova gestão. É o cara lá que tá com a caneta. Que vocês abonaram ele para ser. Né? O que a gente vê nos 4 cantos do município é uma choramingueira do tamanho do mundo, Marcelo. O que eu ia falar, Sabinho, então, é para fechar esse assunto ali, é que nós não temos de maneira nenhuma contra o descobrir das coisas erradas. Jamais, Marcelo. Até porque há muito tempo nós é que falamos. Só nós que falamos. Que tem que mexer com as coisas erradas. E é nós aqui que é a voz do povo, né? Dentro desse assunto de dizer que algo lá o cara tá errado e tem que acertar. Nós que trabalhamos em prol do transportador de aluno, nós que batemos aqui quando trouxeram o coletivo, aí que tem suposto laranja por aí, esse coletivo que aumentou, veio exorbitante o valor deles, acho que tá quase R$20 o quilômetro hoje para rodar aqui na cidade, enquanto o transportador de aluno ganha lá R$6, R$7. Nós que batemos aqui, então nós que queremos que descubra as coisas erradas, exatamente. E o Moraes não está errado.
Eu até falei pra ele em off aí, quando me ligou, há poucos dias atrás, viu? Se você fizer isso, você tem meus parabéns. Mas tem que fazer, tem que acabar com essa podridão. Aí você tem os meus parabéns. Isso aqui é um deles. Se tem coisa podre, tem que descobrir mesmo. Agora, o que não pode é ele descobrir, achar o buraco, achar o furo, né, Sebinho? E ser conivente. Tem que pegar e acionar o GAECO, Gepátria, Polícia Federal e pegar o secretário, o prefeito, ou seja lá quem for que fez a coisa errada, tem que botar pra resolver. Se só ver e ficar falando aí aos quatro ventos, não resolve nada também, né? Não adianta. Tem que agir, porque senão já é conivente com a corrupção também. Aí não dá certo, aí já não entra com os pés direitos na prefeitura municipal. Tem que entrar já cheio furo. Ó, esse aqui não é da minha alçada, eu não posso fazer justiça, não é eu, então encaminha lá para o Ministério Público, para a Justiça, para o GAECO, para o GEPAT, para a Polícia Federal. Isso aqui é coisa deles. Esse furo do transporte escolar, esse furo do transporte coletivo, esse furo do hospital, esse furo da saúde, esse furo daqui, esse furo dali, entrega nas mãos dos competentes. Senão nós vai ter que, de qualquer forma, trazer o Bradock para Pitanga mesmo. O que não pode, Macedo, é os bons pagarem pelos maus. Claro. Isso que não pode acontecer. Também. É isso que eu venho em defesa aqui do transportador. Aquele que pegou o dinheiro é conivente. É conivente. Sim. Eu ganhei, mas não executei o trabalho. Embora estando pressionado. Perfeitamente. Esse tem que dizer. Ah, mas aqui tá eu, o Osni Macedo e o Nicolau. Aqui tem um ruim. Por que os outros dois, eu sou ruim, o Macedo e o Nicolau tem que pagar pelo erro que eu cometi? Negativo. É isso. É mais ou menos essas questões. Porque o que eu senti dessa entrevista que ele deu aí, ele generalizou uma classe numa cidade pequena. E essa classe faz um bem muito grande. E é uma classe que ele vai precisar. E sem essa classe ele não vai. O município não anda. Não anda. A educação não anda. Exato. Tem que ter um meio termo. Mas aqueles maus pagadores tem que pagar. Aqueles maus transportadores tem que pagar. Agora os bons têm que permanecer. Claro.